Sabe, essa semana eu fiz uma experiência interessante na minha vida. Eu estou sempre aqui falando de filme, sempre falando de cinema, alguma reflexão sobre isso. E o cinema faz parte da minha vida, eu estou dentro dessa bolha. Só que essa semana eu fiz uma experiência diferente. Eu saí um pouco da minha bolha, porque para ir no cinema, eu convidei uma pessoa para ir junto comigo, meu sobrinho. E uma coisa que para mim é tão normal no dia a dia, estar lá no cinema, participar, poder trazer as reflexões. Logo que eu fiz o convite, era aniversário dele, e ele ficou assim numa alegria que foi convidado para estar lá, que era presente de aniversário, o melhor presente que ele ganhou por causa do filme que ele queria assistir também. E eu comecei a refletir sobre isso, como o cinema faz parte da nossa vida e ao mesmo tempo parece que é tão distante de nossa vida. Quando eu morava no Mato Grosso, também não tinha cinema na cidade que eu morava, e quando lançou O Despertar da Força, Star Wars, eu convidei um amigo para ir para o cinema, e naquela época, para ir para o cinema mais perto da nossa casa, era em Goiânia, quase 800 quilômetros para chegar no cinema. E ele, claro, também tinha seus 14, 15 anos na época, nunca tinha ido no cinema, e falar, não gosto de cinema, é sem graça, e acabou indo e gostou, e fizemos uma experiência legal de estar no cinema assistindo O Despertar da Força. E aí eu ficava refletindo disso, como o cinema, que é uma coisa que parece que é tão comum, ao mesmo tempo é uma coisa tão fora da realidade humana. Lá em 1936, o Papa Pio XI escreveu um documento para toda a igreja, para todos os cristãos, falando sobre o cinema, dizendo que a grandiosidade que era o cinema como obra de arte, é uma obra de arte que é acessível, que é fácil para todo mundo compreender, que pode transmitir valores, que pode transmitir coisas boas, que pode falar sobre a vida de um jeito que qualquer pessoa compreenda. É uma história, é um contar uma história, mais ou menos como Jesus fazia com as parábolas, nos contando coisas de histórias do dia a dia para nos falar de uma realidade superior no reino do céu. E aí o Papa falava que nós precisávamos saber usar o cinema para poder falar de coisas boas também, porque é acessível para todo mundo, chega fácil para todo mundo, é compreensão fácil, é fácil para você se apegar com aquilo, e que nós precisava saber utilizar disso. Hoje eu vejo, quase 100 anos depois dessa encíclica do Papa, como parece que o cinema, apesar de ser tão fácil, tão acessível, se torna tão complicado. E pessoas que a gente fala, mas não gostam de cinema, mas não gosta de ir, mas não gosta de assistir filme, mas a gente vê na realidade que é o contrário, que todo mundo gosta e todo mundo, quando tem oportunidade, teve esse ano a Semana do Cinema, antes do Oscar, comecinho de fevereiro, e quanta gente foi que lotava os cinemas e era horas de fila para conseguir entrar, porque era um dia que estava mais fácil de conseguir. Agora, há pouco tempo atrás, uma rede de cinema fez o dia da pipoca, para você pagar a pipoca mais barato, e como teve gente no cinema, e as filas cheias, e todo mundo ia no cinema porque estava barato para ir. Hoje em dia nós não temos condição de ir para o cinema. E como é uma arte legal, você poder parar nesse mundo tão corrido, nesse mundo aqui, que você passa o feed, está cheio de vídeos e vídeos curtos e aquele prazer que chega rápido para a gente, e de repente você poder parar numa sala, sentar, acompanhar uma história, assistir uma história, poder se desligar um pouco dos seus problemas para poder entender ali uma outra história, uma outra vivência, sorrir ou chorar, se emocionar, se assustar. E como é legal se a gente pudesse ter acesso a isso. E estamos perdendo isso. Perdendo porque não temos dinheiro, porque não temos tempo, porque não temos condição. E é uma obra de arte tão bela, tão grandiosa, tão cheio de coisas que pode trazer para a gente, de ensinamentos, de vivências. Aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você parou para ir no cinema, assistir, sentar, se desligar da internet, se desligar do celular, se desligar das coisas corridas do mundo para poder acompanhar uma história?
Qual foi a última vez que você conseguiu fazer isso?